Olá, você sabe como surgiram os games e como é a evolução desse mercado? Falaremos um pouco sobre isso logo após a nossa vinheta. Muito bem, meu nome é Erivelto, sou professor do curso de Jogos Digitais na Escola Sejar e falaremos hoje como funciona, como foi criado a questão dos jogos modernos que nós temos hoje e como é a evolução desse mercado atual. Muito bem. Esse material está sendo disponibilizado para vocês no ambiente sala de aula, ok? E é utilizado para que você possa estar desenvolvendo as nossas atividades. Esse material vai estar no formato Google para que você possa estar fazendo qualquer tipo de pesquisa e desenvolvendo as nossas atividades, ok? Muito bem. Lerei com vocês a parte contextual e falaremos em seguida sobre alguns conceitos. Muitos acreditam que os primeiros registros de jogos eletrônicos surgiram na década de 50. No entanto, devido à falta de documentação, é difícil determinar precisamente qual teria sido o primeiro jogo de videogame vendido oficial. Tennis for Two, desenvolvido no ano de 1958 pelo físico nuclear norte-americano William Eagleboff, é considerado um dos jogos eletrônicos pioneiros no mundo dos games. Nós conseguimos observar aqui a tão simplório, né, que é o desenvolvimento, a ideia, né, do jogo em si. Era nada mais do que uma partida de tênis, né, simularia uma partida de tênis em dois personagens ali trabalhando. Né? É interessante como que evoluiu uma simples tela, né, para o que nós temos hoje. Surgimento dos games. Em um computador analógico ligado a um osciloscópio, o console, né, o que seria o console, simulava uma partida de tênis, mas nunca chegou a ser comercializado. Usain Bolt, conhecido também por ter participado do projeto Manhattan, que construiu a bomba atômica, também nunca patenteou sua criação. Então foi uma descoberta que ficou ali ociosa, né? Não foi desenvolvida em cima disso aí. Foi uma ideia que surgiu, mas não foi evoluída. Primeiro console. Já o ano de 1961 ficou marcado pelo surgimento do Space Air, na Guerra Espacial. Console desenvolvido pelo estudante do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, em que dois jogadores controlavam espaçonaves com o objetivo de destruir o adversário. Aqui nós observamos já uma ideia mais formada, né? Onde tinha o controle parcialmente dos elementos, praticamente só atirava, né, em determinado objeto, não tinha mais desenvoltura. Evolução dos games. Apenas ao final da década de 60 tivemos o primeiro game para TV, Ping Pong. Foi sua invenção de sucesso e um marco na história dos jogos. Posteriormente, a Atari atualizou-se de uma ideia parecida para reproduzir o seu primeiro game no mercado consumidor, o Pong, em 1972, que se tornou um fenômeno. Só para que vocês tenham uma ideia, esse Pong, né, que nós estamos vendo aí, ele traz a ideia de uma partida, né, um layout um pouco mais trabalhado, e os alunos do terceiro ano dos jogos, eles programam esse jogo. Né? Eles utilizam um aplicativo, um software chamado Flash, onde eles criam esse layout, né? Onde eles têm a ideia da programação, da movimentação dos personagens, e cria totalmente o jogo, totalmente funcional. Tá? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas um jogo tão simplório, né? Tão simples de observar, mas por trás desse jogo nós temos uma programação de movimentação de eixo X, de eixo Y, né? Conteúdo que vocês estudam inclusive em física, né? Em matemática, deslocamento, movimento, são fórmulas que nós vamos estar utilizando dentro dos nossos jogos. Ainda em evolução dos games, foi também nesse mesmo ano que surgiu o game Odisseia, né? Da empresa Magnavox, console doméstico pioneiro a ser comercializado.
O jogo nada mais era do que a criação anterior, com algumas adaptações e mais de 20 ações de atividade disponíveis. A década de 70 surgiu com novas criações e o domínio do mercado da Atari, né? Então você imagina um jogo que consiga ter apenas 20 ações, né? Hoje você joga jogos aí de paraquedista, jogos de tiro em primeira pessoa, jogos em RPG, que você tem milhares de combinações de teclado, milhares de combinações de console, de controle, né? E você vê que naquela época você ter 20 ações apenas era considerado uma evolução muito grande. A primeira leva de videogames realmente a se tornar popular entre os jovens brasileiros surgiu nos anos 80, no console Atari 2600, lançado nos Estados Unidos em 1977. Foi o primeiro jogo que virou febre por mais ao chegar ao país em 1983 pela Polivox, uma subsidiária da Gradiente, com mais de 500 games disponíveis para essa edição do Atari. Tá? Então aqui realmente o marco comercial começou, né? Houve um produto especificamente para games, né? Foi lançado especificamente para games e revolucionou o nosso mercado. Tá? Ele entrou aqui no nosso mercado a partir de 1983. Foi o primeiro game oficial a ser vendido no Brasil. Pode dizer que a década de 80 marcou história na indústria dos jogos eletrônicos, uma vez que foi neste período que consoles inesquecíveis até os dias de hoje são Tetris, Super Mario Bros, Mr. Pac-Man, né, entre outros, começaram a surgir e se tornarem clássicos até daquela época. Eu creio que vocês já devem ter visto ou até mesmo jogado, né, esses jogos pioneiros aí. O de montar, né, Tetris, era uma febre aí, vendia baratinho, né, os consoles pequenininhos, portáteis, as pessoas ficavam montando, até sonhavam com essas montagens, né, de tanto estar jogando ele. Né, Pac-Man, né, muito utilizado, vinha gratuitamente nas máquinas da Atari, né. O Super Mario também está até hoje no mercado, né, é um jogo muito bem querido, pessoal utiliza bastante e gosta bastante de jogar. Pela sua simplicidade, principalmente, né, e pelos desafios encontrados nele. O que dizer sobre a indústria nos anos 90? O grande destaque foi para o lançamento do Super Nintendo, desenvolvido pela Nintendo para concorrer com o Mega Drive Genesis, né, nos Estados Unidos. Após anos de sucesso do Super Nintendo, a empresa criou o Nintendo 64, que apesar de possuir certa popularidade, acabou sendo superado em vendas pelo PlayStation da Sony, que é febre, né? Até hoje nós temos o PlayStation aí como o console mais vendido no mundo, né? As pessoas têm PlayStation, os pais tiveram, os filhos têm, né? Querem, são jogos bastante interessantes, tem um leque de jogos muito grande, né? As pessoas utilizam muito esse game até hoje. O novo milênio é um mercado pela chegada do PlayStation 2 e da entrada da Microsoft nesse segmento com o Xbox, quem alcançou rapidamente o segundo lugar no mercado, e daí em diante os lançamentos continuaram a acontecer. Xbox 360, Xbox One, o Wii, né, o PlayStation 3, 4 e 5, hoje o lançamento, né, o Nintendo Switch, o sonho de consumo aí de muitos, entre outros, ok? Muito bem, uma passagem rápida sobre a evolução dos nossos games. Esse material vocês vão estar utilizando para poder desenvolver as atividades que já estão disponíveis no nosso ambiente, ok? Esse material é totalmente utilizável, você pode voltar a esse vídeo, tá vendo os principais pontos. E essa mesma apresentação de slides ela vai estar dentro da atividade do Google Forms. Então você pode estar abrindo esses mesmos slides, né, disponíveis para você ali, voltando sem problema algum para poder utilizar as atividades. Ok? Até a nossa próxima aula.